Oi, galera, vamos resolver aqui, né, mais uma questão de problemas envolvendo sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Esse problema ele é bem clássico também, né, que fala da diferença de idade entre pessoas. Diz assim, né, a diferença entre as idades de Fábio e Moisés é 27 anos. Fábio tem o sextuplo da idade de Moisés, menos 3 anos. Qual a idade de cada um? Aquela informação que eu dou sempre, né, quando a gente fala de problemas. Ler o problema com calma, organizar as informações, os dados, né, fazer aí a sua organização, né, para que você consiga estruturar isso dentro de uma equação, né, de duas equações no caso, porque é um sistema, a gente traz aí um pouco mais de informações, tá bom? Então eu vou chamar, né, para variar aqui, Fábio dx e Moisés dy, tá? Então, a primeira coisa que ele diz é que a diferença entre a idade deles é 27 anos. A gente sabe, né, que a relação de diferença, o que é que ela indica? Subtração, né? Então, quando eu falo da diferença entre Fábio e Moisés, significa que x menos y é igual a 27. Então, aí eu já tenho a primeira informação, já utilizei a primeira informação que o texto me dá, já escrevi a primeira equação. A outra situação é o que ele diz. Fábio tem o sextuplo da idade de Moisés, menos 3 anos. Normalmente, gente, situações como essa, a gente consegue até escrever ela. Depois que a gente escreve ela no papel, né, tenta reorganizar, a gente consegue identificar melhor. Por exemplo, de acordo com o que o texto está dizendo aí, né, eu poderia escrever que Fábio, então eu vou escrever essa situação aqui, ó, Fábio tem o sextuplo da idade de Moisés. Significa que a idade de Fábio, ela é igual a 6 vezes a de Moisés, né? Só que, além disso, o texto te diz que a idade de Fábio é 6 vezes a de Moisés, menos 3 anos, tá? Então, eu escrevi isso aqui, né, utilizando palavras, simbologias, misturei tudo, só como uma forma de entender melhor. Mas aí, né, a gente pode depois já reescrever isso como uma equação. Se eu chamei Fábio de x, Moisés de y, eu posso escrever isso como uma segunda equação, né? Dizendo, então, que x é igual a 6y menos 3. E aí está montado o meu sistema. Se vocês observarem, inclusive, né, a minha segunda equação ela não está na forma geral, né, naquela forma que representa a equação do primeiro grau com duas incógnitas, que eu já comentei com vocês, né? Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela pode ser escrita nesta forma aqui, né? E essa segunda equação, ela não está arrumada desse jeito, mas isso não é um problema neste caso, porque a gente já tem aqui uma incógnita isolada. Eu posso utilizar outro método de resolução, posso usar o método da adição, pode, mas se vocês observarem esse sistema, o jeito como ele já veio aí, né, o jeito que a gente montou, a gente pode utilizar facilmente o método da substituição. Por quê, Pro? Porque ele já me diz aqui ó, que o meu x, ele equivale a 6y menos 3. Então, se o x vale 6y menos 3, eu posso já fazer aqui ó, a substituição na minha primeira equação. E no lugar de x, colocar 6y menos 3. Então, se eu substituir, né, fizer a substituição da equação 2 dentro da equação 1, como é que ficaria isso, né? No lugar de x vai entrar 6y menos 3. Então, ficaria 6y menos 3, que é no lugar de x, né? Repetindo o resto da equação, ó, menos y igual a 27. Então, o que foi que eu fiz? Troquei ali ó, o meu x por 6y menos 3, que é quanto x vale, certo? Então, aí a minha equação fica desse jeito. 6y menos 3 menos y igual a 27. Agora, eu posso aqui ó, já fazer a operação, juntando termos semelhantes. Como assim, Pro? 6y menos y, já dá para eu juntar esses semelhantes, vai ficar 5y menos 3 é igual a 27. Agora eu posso tirar também esse menos 3, né? Então ficaria com 5y igual a 27 mais 3. Aí eu ficaria então com 5y igual a 30. E dessa forma o y é igual a 30 dividido por 5. Então o meu y ele é igual a 6. O que é que significa o meu y? É importante que eu lembre disso o tempo inteiro, né? Que y, a questão que é y não, a questão que é a idade de Fábio, a idade de Moisés. Então, Moisés tem 6 anos. Se atente para essa organização, né? Se atente para você deixar isso organizado no seu texto. Então, já achei Moisés, 6 anos. Agora eu vou achar Fábio. O que é que eu faço para achar Fábio Pro? Substituo aonde? Em qualquer lugar que tenha y aí no meu sistema, na minha equação, tá? Então, se o y é 6, eu posso substituir na primeira, posso substituir em qualquer lugar, tá?
Se eu substituo, por exemplo, aqui, ó, na minha primeira equação ou na segunda equação, tanto faz mesmo. Aqui já está isolado, fica até melhor. Vou substituir ali lá na minha segunda equação. Então, como ficaria, né? Substituindo de novo, tá, gente? Substituindo agora aqui para achar o valor de x, certo? Então, nessa substituição, ó, eu vou dizer que o meu x é igual a 6 vezes. Quem é que vai entrar no lugar de y aí, né? O 6, ó, então é 6 vezes 6, né? Eu sempre gosto de colocar de cor diferente para você perceber aí a substituição. Ó, no lugar do y entrou 6. Então significa que o meu x é 36 menos 3. Então o meu x é igual a 33. Então, né, o que o texto pergunta, né? Ele não quer x nem y, ele quer a idade de Fábio e Moisés. E Fábio eu chamei de x. Então a idade de Fábio é 33. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comente, pergunte, tá? Valeu, gente!